Bom dia a todos. Bom dia. É bom estarmos juntos nesta manhã. Portanto, se calhar falarmos um pouco da orar, tantas vezes coisas que nós fazemos continuamente, pensar no verdadeiro significado deste momento. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, podemos abrir juntos quem quiser. Vamos ver a palavra de Deus, que diz: porque recebi do Senhor também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu cálice, que era por vós, fazei em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: este é o cálice, o novo pacto no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, estareis anunciando a morte de Jesus, até que ele venha. E de modo que qualquer que comer este pão ou beber deste cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Quem come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Jesus. Por causa disto, há muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. 3 coisas que eu gostava de partilhar convosco. A primeira coisa, a ceia é este memorial que aponta para o passado. O memorial tem a ver com memória, com relembrar aquilo, lembrar a nossa saída. Para os judeus é a saída do Egito, o estado da escravidão, lembrar-se que eram escravos, lembrar-se que mataram um novilho, comeram os pães, presenciaram a dor dos egípcios e foram libertos para a terra prometida. O Senhor também nos faz lembrar a nós que tu e eu éramos escravos do pecado e fomos salvos por Jesus. É preciso refletir, é preciso ter essa memória da proteção de Deus, memória da liberdade que Deus trouxe para nós, memória da substituição que Jesus tomou em nosso lugar. Porque Stott diz: Deus, porque em sua muita misericórdia desejou perdoar os homens pecadores, e sendo verdadeiramente misericordioso, desejou perdoá-los justamente, isto é, sem açoitar o pecado, teve o propósito de dirigir contra o seu próprio ser, na pessoa do seu Filho, o peso total dessa ira justa, para a qual nós merecíamos. Cristo substituiu a ti e a mim. Precisamos lembrar a graça de Deus, o favor imerecido. Precisamos lembrar a expiação. Jesus tomou o nosso lugar. Precisamos lembrar que a obra de Cristo foi total. Ele entregou o seu Espírito. E por isso nós, a primeira coisa que precisamos de fazer é lembrar. A segunda coisa que aqui a palavra nos encoraja é pensarmos que esta palavra, esta ceia, é para anunciarmos algo. É para apontarmos para a missão de Deus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Esta celebração da Páscoa, esta celebração da ceia, aponta para a missão que o Senhor te entregou. É nossa responsabilidade. É preciso lembrar para podermos anunciar que o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo já veio. Não é? E por isso Jesus também já nos enviou a nós. E finalmente é preciso lembrar que esta celebração também exige uma mudança de comportamentos. Para uma igreja que sofria os pecados dos seus dias, tal como nós também vivemos num mundo globalizado, precisamos de examinar-nos a nós próprios, fazer um exame pessoal e particular, um exame de consciência, um exame que seja provado, não é? E é interessante que lá nesta mesma carta, no capítulo 5, versículo 7, diz assim: removei o fermento velho, para que sejais massa nova. O fermento era um sinal de pecado, a ideia de nós não simplesmente fazermos de conta, mas nós expurgarmos ou retirarmos. Às vezes nós queremos, como eu falei a última vez, queremos como que negociar com Deus, como que amenizar a nossa caminhada com Deus, mas é preciso realmente sermos radicais. E é isso que Deus espera de ti e de mim. Os velhos costumes, os velhos pecados, a maldade, a malícia, a impiedade, o falar mal dos outros,
massa remendada. E nós precisamos de expurgar, tirar completamente. Ah, mas ninguém é perfeito, pastor. Pois não. Mas tu és chamado a ser santo, tal como eu, como Jesus. E se Jesus nos chama a fazer isto é porque é possível e é expectável que tu e eu tenhamos esta coragem. Primeiro temos memória do que Deus fez em nós. Depois temos a decisão de anunciar Jesus e finalmente temos a coragem de mudar os nossos comportamentos. O Senhor não era uma refeição qualquer. A participação não visava matar a fome física, mas é preciso discernimento. É uma refeição, um ato em que reafirmamos a nossa condição de amor por Jesus, a nossa responsabilidade diante do mundo e o nosso desejo de sermos santos como Ele é. E por isso eu espero que, por isto mesmo, nós possamos participar com consciência, não é? E se o Senhor traz à tua memória coisas que precisas de pedir perdão, então que o faças. Mais tarde. Não, é agora. E para nós lidarmos com isso, com o nosso orgulho, com a nossa carne que não melhora. Quando sabemos que quer usar, tem que ser um pouco santo, não é? Estamos em um tempo de silêncio na presença de Jesus, para depois então tomarmos o cálice.